Fala galera, tudo bem com vocês? Feliz aqui novamente falando, que a paz de Cristo possa exalar aí onde você está. Nesse vídeo vou estar compartilhando com vocês, uma provação na minha vida, que foi muito difícil. Espero que nenhum de vocês passem por isso. Vou estar compartilhando sobre a depressão. Espero que vocês me acompanhem aí até o final, beleza? Bora lá! Olha o que o Google fala sobre o significado da depressão. A depressão é um transtorno psicológico relativamente comum que causa tristeza persistente e impede a realização das tarefas diárias. Dependendo da intensidade dos sintomas, a depressão pode ser dividida em leve, moderada ou grave. Pode surgir em qualquer idade, desde criança até adultos e idosos. Mas para quem não conhece, a depressão, acha que a depressão é só aquela pessoa que fica triste, que se isola pelos cantos, se tranca, se fecha, mas nem sempre é isso, né? A depressão ela pode ser causada por vários motivos, né? Inclusive o motivo que causou, acredito eu, que causou a depressão foi uma alta responsabilidade, né? Repentina no meu trabalho. E quem é pai de família, acredito que todos eles sentem esse peso, essa carga, de você estar sempre ali cuidando da sua família, não deixando o pão de cada dia faltar. E eu acredito que foi mais por causa disso, e como a alta carga veio e você fica com aquele sentimento de desesperança, que você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir cumprir as suas metas, você não vai dar conta de mandar aquele tanto de e-mails, você não vai conseguir atender os seus clientes, enfim, eu não sei do que você trabalha, mas a depressão ela pode vir por vários motivos, e inclusive acredito eu que veio dessa forma, com uma alta pressão, em cima que eu senti, nesse período da minha vida, e por incrível que pareça eu fazia todas as coisas, eu tinha até o meu ministério, e eu fazia todas as coisas, mas eu nunca deixei de crer, nunca deixei de pregar, nunca deixei de falar, nunca deixei de ministrar a palavra de Deus por causa daquele momento, pelo contrário, cada dia mais eu me apegava mais à palavra, mas como é um transtorno mental, é algo que você tem que vencer, psicologicamente, mentalmente, você tem que vencer, essa fase, não sei nem como expressar, não sei nem como falar, mas é algo que você precisa eliminar da sua mente, porque é aquele sentimento de desesperança, que você não vai conseguir fazer mais nada, que as pessoas não gostam mais de você, ou se você isola, e acaba que você adquire a depressão e você acaba se distanciando das pessoas, não sei, ou as pessoas se distanciam de você, não sei o bem certo, mas acaba que você fica só, e não tem com quem compartilhar, aquele sentimento, e às vezes, a gente que costuma ir na igreja, e a gente vai bastante, não falta nenhum culto, todos os cultos, todas as reuniões, está presente, mas falta algo, sabe? Falta, você se sente, não sei explicar, mas você se sente triste, você tem aquele ânimo naquele momento, naquela hora você consegue, você vai no culto, você sente a presença de Deus, mas chega na hora de você dormir, parece que você fica triste, No meu caso, eu não queria nem ir para o meu trabalho mais, não queria nem saber de trabalhar, mas mesmo assim eu ia, Chegava em casa, às vezes ficava até pensando no trabalho, nas coisas do serviço, às vezes, na pressão diária que tinha.
né? E eu acredito que isso na minha mente, isso foi fortalecendo, sabe? Aquele sentimento de que você não consegue, você não dá conta e foi indo. Isso vai crescendo na sua mente se você não controlar, né? Se você não ter esse discernimento e controlar isso na sua mente, isso pode deixar você desesperado, né? Você pode cometer a loucura, né? Deixar tudo, largar tudo de mão, né? Quantas vezes teve esse sentimento de largar tudo, mas graças a Deus, né? A gente que tem Deus, o Espírito Santo está sempre ali falando, incomodando, mas o mais importante é que as pessoas ao seu redor, elas precisam perceber, elas precisam saber, elas precisam entender. Por isso que sempre quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou falar sobre a palavra de Deus, eu sempre enfatizo, né, que a gente devemos andar em dois, nunca devemos andar só. Por mais que você tenha seu cônjuge, por mais que você tenha sua esposa ali para você conversar, mas vocês são um, né? Então você tem que ter outro casal, ou você tem que ter mais um irmão ali com você, para você se fortalecerem, né? O mínimo uma pessoa, né? Eu vou estar lendo aqui, né, o livro de Eclesiastes. Olha o que diz Eclesiastes 4:9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caído não haverá outro que o levante. E falando em ministério, Jesus, quando ele manda, né, os discípulos para pregar, né, ele chama, né, os discípulos e começa a enviar de dois em dois, né? Tá lá em Marcos 6:7. Se você quiser. Não sei quantas vezes você se reúne com seu irmão, né? Às vezes você só se reúne, só se vê na igreja. E se você só se vê na igreja, não tem como você ter um vínculo com o seu irmão. Acredito que você deve fazer algo a mais para que ele compartilhe algo com você. Eu acredito que você deve fazer as atividades diferentes, você deve, às vezes, não sei, fazer uma atividade no cotidiano fora da igreja, ter mais a proximidade com o seu irmão, ter mais contato com ele no dia a dia. Você às vezes, não sei, fazer uma atividade junto, que seja assistir um filme, porque talvez naquele momento ele pode compartilhar algo com você, né? Seja mais perto do seu irmão, fique mais perto com ele, crie vínculo com o seu irmão. Porque às vezes, né, o pastor tem muitas ovelhas, às vezes o pastor ele não consegue atender todo mundo. Então a gente precisa confiar no irmão, né? Acredito que você deve procurar uma pessoa que é de Deus para compartilhar algo com aquela pessoa, porque se você procurar uma pessoa que não é de Deus, isso pode trazer uma aflição para a sua vida e pode te afundar cada dia mais, cada vez mais. Então é bom que você procure uma pessoa que esteja na igreja, uma pessoa de Deus que vai estar com você, né? Porque às vezes o pastor lá na frente ele fala, vem conversar comigo, mas às vezes aquela pessoa ela não tem aquela intimidade com o pastor. Como que ela vai chegar no pastor e falar? Às vezes até fala, às vezes até tem casos que a pessoa chega e fala, mas tem pessoas que se isolam, tem pessoas que fica deprimida, fica desesperada, fica só em casa e não abre com ninguém. E é muito importante essa proximidade uns com os outros. É muito importante a gente estar junto, porque... Bom, e como eu me livrei dessa tempestade, dessa depressão, dessa fase da minha vida? Foi quando eu entrei em férias, teve um período de férias, demorei ainda para me desgarrar do meu trabalho, e eu comecei a fazer algumas atividades diferentes com alguns irmãos, né? Me aproximei, eu já era um pouco mais próximo de alguns irmãos, e eu me aproximei mais, sabe? Me aproximei mais de alguns irmãos e eu comecei a compartilhar, né? Criei aquela intimidade
Por isso que é bom a gente andar em dois, por isso que é bom a gente sempre confiar no seu irmão, né? Naquele homem de Deus que está ali do seu lado. E aquele irmão foi me falando as coisas que só o Espírito Santo sabe. E aquelas palavras que ele falava era tudo aquilo que eu precisava, sabe? Tudo aquilo que eu precisava para mim poder sair. Assim, cada dia mais ia compartilhando. Eu não sei, eu nunca fui num psicólogo, mas eu acredito que o psicólogo deve fazer algo do tipo. E a gente foi conversando e aquele sentimento foi saindo, sabe? Deus foi me libertando, realmente foi me libertando daquele sofrimento, daquela angústia, daquela tristeza, daquele sentimento errôneo, aquele sentimento horrível. E graças a Deus, hoje eu tenho vínculo com muitos irmãos, graças a Deus, e não desgrudo. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo e comento sobre isso, que a gente deve andar em unidade, andar junto. Por muitas das vezes a tecnologia até nos afasta um dos outros, mas a gente deve fazer alguma atividade, fazer alguma coisa para que não perdemos o vínculo com aquele irmão. A gente precisa estar sempre ali, porque se a gente ficar distante, se a gente distanciar, a gente não vai ter intimidade e não vai querer compartilhar algo íntimo seu com outra pessoa. Então é importante, foi assim que eu me livrei, graças a Deus, e nunca mais, e minha mente nunca mais teve esse sentimento horrível. Graças a Deus, depois que eu fui liberto, nunca mais retornou e nunca mais vai retornar, em nome de Jesus. Então, se você está se sentindo assim, né, procure seu pastor, procure seu líder, procure aquele homem de Deus, procure um amigo seu de Deus e fique com ele, né? Até você criar aquele vínculo e se abrir com esse irmão. Amém? Bom, galera, se você gostou desse vídeo, foi edificado, Deus falou com você, não deixe de compartilhar. Amém? Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até a próxima. Valeu!